gravação dessa live, já lembra de curtir, comentar e enviar para um amigo. Essa é a live de devocional matinal do dia 27 de julho de 2023. E no dia de hoje nós vamos finalizar a história de Jó. Você que está chegando agora, já envia essa live para os seus amigos. Bom dia, Matheus. Bom dia, Denis. Clica aí no aviãozinho e envia aí para os seus amigos. Eu vou enviar aqui para os meus amigos. Eita, tá cheio de gente nova, glória a Deus. Envia aí a live para todos os seus amigos. E eu vou enviar aqui para os meus. Envia aí, gente. Envia aí para todo mundo. Chama todo mundo. E bora começar. Opa. Bom dia, Ana. Bom dia, Suzy. Deixa eu ver quem já entrou aqui. Bom dia, Dani. Bom dia, Ana. Bom dia, Suzy. Bom dia, Linda. Bom dia, seu Luiz. Hoje a gente finaliza a história de Jó, hein? Bora lá. Vou fixar aqui o comentário que eu não vejo, só vocês veem. Bom dia, Silvia. Bom dia, Adriana. Bora lá, meu povo. Então, finalizamos ontem no capítulo 26, né? Com Jó entendendo que Deus nunca perde o controle. No capítulo 27, Jó, ele profere algumas palavras e ele se mostra que ele se nega a blasfemar contra Deus, a negar a fé que ele tem a Deus, né? Ali no capítulo 27, versículo 2, pelo Deus vivo que me negou justiça. Olha só, pelo Deus vivo que me negou justiça. Ele olha para Deus como se Deus tivesse negado justiça para ele, como se Deus estivesse sendo injusto com ele. Presta atenção, meu povo, que hoje o final vai ser maravilhoso. Chama os amigos aí que estão passando por lutas, que precisam aumentar a sua fé, que precisam renovar a sua esperança, porque hoje é o dia. Tá? Versículo 2. Pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que me deu amargura à minha alma. Enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade. E minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês, os amigos de Jó. Minha integridade não negarei jamais até a morte. Lembram que eles estavam ali, ó, todo dia. Jó, assume, Jó, você errou, você pecou, você fez alguma coisa errada, você está passando por isso porque é castigo, né? E ele ali, ó, firme e forte, só se defendendo. Até, estamos no capítulo 27, e até então, era os amigos de Jó, insinuando que ele tinha culpa, que ele tinha feito alguma coisa errada, que ele estava sendo punido e ele se defendendo. Uma contenda praticamente, né? Seguindo aqui ainda no capítulo 27, versículo 8. Pois qual é a esperança do ímpio quando é eliminado, quando Deus lhe tira a vida? Ouvirá Deus o seu clamor quando vier sobre ele? Ouvirá Deus o seu clamor quando vier sobre ele a aflição? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Eu os instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então, por que essa conversa sem sentido? Este é o destino que Deus determinou para o ímpio. A herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino dele é a espada. Sua prole jamais terá comida suficiente. Aqui, Jó começa a ficar olhando também, de novo, ele começa a olhar para aqueles ímpios, né? Para os ímpios que fazem maldade, né? Acha que tá tudo bem, mas no final das contas, no final de tudo, no final da vida, vai valer se você viveu ali uma vida sintonizado com Deus, respeitando as leis, decretos, preceitos, mandamentos, ou praticando a iniquidade, né? Só que ele começa a olhar como se estivesse se comparando, né?
ou justificando para si mesmo a importância de seguir uma vida reta a Deus. E, gente, isso acontece muito quando a gente está numa luta. A gente começa a olhar para os lados e a olhar principalmente para as pessoas, né? Ai, por que fulano tem dinheiro e não passa por isso? É impressionante toda vez no Manifest Money, quando eu tô dando uma aula, que eu tô falando de prosperidade, que você precisa, para você ser próspero, você precisa estar conectado com a fonte. Conectado com a fonte, gente, não é só você, vou me conectar aqui. É você viver dentro dos princípios e valores que Deus pede para você viver. É respeitar as leis, é ser obediente a Deus, é servir a Deus. E para isso você precisa conhecer Deus, você precisa conhecer a palavra. A verdadeira conexão vem de quando você respeita a outra parte, tá? E aí, o que Jó tá falando aqui, né? O que os ímpios, na verdade, eles vão ser punidos. Ele tá justificando para si mesmo a importância de viver na retidão. Mas eu quero dizer para você que tem mania, ou conhece pessoas que têm mania de ficarem se comparando e olhando para o outro, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Não faça isso, porque você não sabe essa pessoa, você não conhece essa pessoa na intimidade. Outro dia eu estava falando, na aula do Manifest Money, eu estava falando sobre o segredo da posturas corretas, de acordo com o ensinamento divino, para se prosperar. Aí um mentorado pegou e falou assim, mas eu conheço uma pessoa que é rica e não faz isso. Aí eu falei, tá, ela é próspera ou ela é rica? Eu acho que é próspera. Como é que tá a família? Tem saúde? Tem. Tem harmonia? Tem. Na real, gente, que a gente nunca vai saber na intimidade da vida dos outros se eles realmente têm aquilo ou não. O que é bíblico se você fizer as coisas de uma certa maneira e viver em conexão com a fonte criadora, não tem como você não prosperar. Não tem. Tá? Mas essa luta, né, que Jó tá travando, ele tá adquirindo, aqui no final do capítulo 20, ali no capítulo 28, ele começa a falar da sabedoria. Essa luta que ele tá travando, tá adquirindo sabedoria, tá fazendo ele adquirir sabedoria. Capítulo 28, versículo 12. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria, ela não se encontra na terra dos viventes. Por que não está na terra dos viventes? Porque ela está em Deus. Não pode ser comprada, mesmo com o ouro mais puro. Não se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem com um ouro puro de Ofir, nem com um precioso ônix, nem com safiras. O ouro e o cristal não se comparam com ela. E é impossível tê-la em troca de joias e de ouro. Ontem eu tava assistindo uma aula que o mentor ele falou bem assim, que primeira coisa, para você conseguir faturar mais ou escalar o teu negócio, o primeiro investimento que você tem que fazer, que às vezes é de risco, é em conhecimento. O primeiro investimento que você tem que fazer é em conhecimento. Tá? A verdade liberta. E é o conhecimento que vai moldar a tua mente. Quando moldar a tua mente, ela vai ser renovada. E aí você vai conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você só está onde você está porque a mente que você tem hoje criou o estado que você está. E muitas vezes você quer sair dali, né, na fé. Na fé, você quer sair daquela situação na fé e não tem coragem de investir R$1 em conhecimento. Mas tem curso no YouTube, Suene, tem livro, tem não sei o que mais lá. Então vai lá. Vai lá ver se vai ser tão rápido quanto se você investir numa mentoria, onde a mentora vai estar te guiando, onde tem uma egrégora poderosa de pessoas que estão em outro nível, já desbloqueadas e sendo desbloqueadas. O dinheiro que você ainda não tem, o sucesso que você ainda não acessou, ele está dentro do valor que você ainda não quer pagar
para investir no conhecimento que vai fazer você acessar isso. Tá? Ah, Suene, mas eu não tenho dinheiro. Meus amores, eu também não tinha dinheiro quando eu comecei a minha vida, não, de jornada, não. Eu não tinha dinheiro. Eu fiz atos de fé. Eu já contei várias vezes aqui, vários atos de fé. E já investi alguns 6 dígitos em conhecimento. E enquanto eu viver, eu não vou parar de investir. Porque a evolução, ela é eterna, meu amor. Quando você acha que você não precisa, game over, tá? Game over pra você. Ó, o Matheus falou ali, a função do mentor é acelerar o processo, encurtar o caminho. Exatamente. Essa semana eu vivi uma experiência fantástica. Eu vivi uma experiência fantástica. O meu mentor, eu tenho um mentorado individual que eu falei pra ele, eu passei pra ele uma ferramenta para um objetivo X. E aí eu falei pra ele, olha, essa ferramenta aqui você não faz, você só pode fazer ela de manhã, à noite você não faz. Eu só falei isso, né? E aí, beleza. Aí teve um dia que ele não conseguiu fazer de manhã, e aí ele foi fazer essa ferramenta à noite. Resultado, não dormiu. Não dormiu, passou a noite em claro. E ele falou, Suene, eu fui fazer à noite, não sei o quê. Eu falei, então, criatura, não pode fazer à noite, porque essa ferramenta aí é pra te dar energia. É pra te dar energia. Ele, eu imaginei que fosse. É que você falou que só podia fazer de manhã, eu imaginei que à noite não podia à noite por algum motivo. E aí eu falei pra ele assim, eu falei, então, um mentor tá aqui exatamente pra isso. Eu não vou te explicar baseado em que existe essa ferramenta no livro tal, não sei o que lá das quantas, papapá. Eu vou te dar, você vai executar e você vai ter o resultado. É por isso que um mentor te dá velocidade. Ele sabe o caminho, ele sabe o que fazer para você percorrer o caminho mais rápido. É só você pegar o que o mentor tá falando mastigadinho e ir lá e fazer, tá? Então, Jó tá mostrando aqui, ó. Na verdade, Salomão já falou da sabedoria. E Jó tá falando aqui da sabedoria também. Sabedoria não tem preço. E onde é que ela tá? Ela está em Deus. Versículo 23. Deus conhece o caminho. Só Ele sabe onde a sabedoria habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Ué, Suene, você tá falando aí do Manifest Money e está dizendo que a sabedoria só habita em Deus. Sim, meu amor, é que lá no Manifest Money eu vou te ajudar a se reconectar com a fonte criadora. Eu vou plugar você na fonte criadora para você acessar toda a sabedoria, todo entendimento, todo discernimento, tudo o que você precisar. Vou fazer o trabalho de te plugar lá dentro, tá? Por que você não faz isso de graça? Porque eu não sou ONG. Essa é minha empresa. E você precisa fazer uma troca energética para poder receber isso, tá? No capítulo 29, Jó, ele começa a olhar para o passado dele. O que acontece? Quando a gente está travando uma luta, quando tudo tá ruim, o que a gente faz? No meu tempo, naqueles dias. A gente começa a querer olhar para o passado. Meus discípulos, olha o que o Matheus escreveu aqui. Querer tudo de graça e escassez. Exatamente. Perfeito. Perfeito, tá? No capítulo 29, Jó começa. Como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Tadinho, abandonado, rejeição. Mas eu entendo, Jó, né? Perdeu tudo. O pouco que lhe restou de pessoas estavam desprezando Jó. Além de tudo, ele estava com a pele toda cheia de ferida, né? Tinha ali uns amigos que ele achava que era amigo, só para acusar e julgar ele, né? E tava numa situação extremamente desafiadora. E aí ele começou a olhar para trás, para o passado, na época que Deus cuidava de mim, né? Quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha vida. Capítulo 29 é ele só olhando para o passado. Só olhando para as coisas boas que tinha no passado. Presta atenção aqui, que quando a gente está, eu e você, a gente está passando por uma dificuldade, uma das coisas que a gente tende a fazer
é olhar para o período antes da dificuldade vir. É ou não é? Ou tem alguém que não faz isso? A gente sempre olha para antes da dificuldade ali acontecer, né? Ai, como era bom. E aí você fica ali, olhando para o passado, clamando o passado, reclamando do que você está vivendo, desejando aquele passado de novo. Meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Quando você faz isso, se você continua nessa lamúria, você vai criar mais daquilo para você. E que tal se essa luta que você está travando ali naquele exato momento é algo que você precisa aprender, alguma coisa que vai te levar para outro nível? A gente sabe que essa luta de Jó aqui é um teste. É um teste que o diabo quis fazer com ele, Deus deixou. Só disse, não toque na vida dele, né? Então Jó estava literalmente comendo o pão que o diabo amassou aqui, tá? A luta de Jó não se iniciou porque Deus disse, vou ensinar uma coisa aqui para Jó. Então eu vou forjar aqui Jó. A luta de Jó não se iniciou dessa forma. Mas a gente vai ver no final dessa história, que termina hoje, que Deus vai recompensar Jó por tudo que ele passou. Por quê? Jó foi testado, ele estava lá de boas, ele não fez nada para merecer isso. E Deus deixou o diabo ir lá testar ele. Tá? Então, se você está passando por alguma luta, não fique olhando para o seu passado. A luta, ela vai te catapultar, ela vai te içar para um lugar muito melhor do que o que você estava antes. Você só precisa viver a jornada. Viver a bendita jornada. E entender o que Deus está querendo te mostrar ali dentro da luta que você está travando. Anota aí, ó. Anota aí, escreva aqui embaixo para mim. Tudo que você resiste, persiste. Tudo que você resiste, persiste. Não adianta cair moedinha, não adianta ter insight se você vai ficar só no mundo da emoção. Tá? Não vai acontecer nada. A merda que está na tua vida vai continuar acontecendo se você não der o próximo passo. Qual é o próximo passo? Uma ação seguida de uma decisão, tá? Ai, Suene, na sua live eu descobri que eu não tô tendo organização financeira. Nossa, foi muitas moedinhas. Qual a decisão que você toma? O que você vai fazer para mudar isso? Vai começar quando? Ai, eu descobri que meu marido, ele não é um homem de verdade, é uma criança. Tá? O que você vai fazer para mudar essa realidade? Vai ficar só no mundo das moedinhas? E você acha que vai encher teu cofrinho desse jeito? Não vai não, meu amor. Você tem que você tem que fazer uma decisão seguida de uma ação. Aliás, fazer uma ação seguida de uma decisão. Ai, Suene, a minha vida tá toda cheia de coisa, tem desarmonia na família, né? Eu fico sempre me anulando por causa do meu marido, eu quero ir pro próximo nível. Bora pro próximo nível? Ai, vou pensar, não sei. Criatura, Deus tá te mostrando o caminho, tu precisa tomar a tua decisão. Vai ficar só reclamando, se lamuriando, se condenando Deus, atraindo pessoas que te julgam. Decida ir para o próximo nível. Tá? Para de ficar no passado. O neurocientista Dr. Joe Dispenza, ele explica neurocientificamente, aliás, ele explica fisiologicamente como o nosso corpo ele está viciado em querer nos manter no passado. É por isso que é tão difícil mudar. E toda vez que você dá um passo para a mudança, toda vez que você cai moedinha, vou mudar, pá! E não consegue, por quê? Porque é difícil, é desafiador, o cérebro foge de tudo que é difícil. E teu corpo está condicionado fisiologicamente, quimicamente, ao teu eu antigo, às situações antigas, às circunstâncias antigas. É por isso que você mesmo estando na merda, você tem medo de sair da merda. Porque você aprendeu a sobreviver estando na merda, tá? É por isso que você tem que tomar uma decisão. Você tem que começar a agir. Quando você começa a agir, o universo começa a pôr em força, em movimento, todas as forças que vão te ajudar a realizar
a sua mudança, tá? E se você consegue ficar no processo e por repetição, você consegue mudar, ok? Então aqui no capítulo 29, ele começa a falar do passado. Presta atenção aqui, ó. Veja que Jó, mesmo quando ele vai se defender, ele se defende, aí ele fala ali, se justifica, fala ali da fé dele, mas daqui a pouco ele mesmo está duvidando do que ele mesmo acredita. Ali no capítulo 29, ele começou a olhar para o passado e a desejar o passado de volta. Ali no capítulo 30, ele começa a olhar em tudo que tá ruim agora na vida dele. É isso que acontece quando a gente começa a comparar. A se comparar com quem está do lado e a comparar o teu eu de agora com o teu eu, olhando para o passado como sendo melhor do que o estado que você está agora. Ah, Suene, mas no caso de Jó, ele tá todo ferrado. É óbvio que estava melhor antes. Beleza? Concordo. Mas se você entende que isso é um processo, que nada dura para sempre, nada, absolutamente nada, nenhum estado ele é decisivo, nenhum estágio da sua vida é decisivo, você entende que isso vai passar. Você não é pobre, você está pobre. Você não é endividado, você está endividado. Tá? Você não como é que fala? Você não é escasso, você tem crenças de escassez. E quando você decide, você muda essa realidade. Mas tem que agir, tá? Mas tem que agir. Aí ali no capítulo 30, depois que ele já sintonizou com o passado, ele começa. Ah, mas agora eles zombam de mim, homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estar com os cães de guarda do rebanho. De que me serviria a força de suas mãos, já que desapareceu o seu vigor? Desfigurados de tanta necessidade e fome, perambulavam pela terra, ressequida, em sombrios e devastados desertos. E agora esvai-se a minha vida. Estou preso em dias de sofrimento. Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Fico em pé, mas apenas olhas para mim. Ele está ali no versículo 30, né? Ele já começa a sintonizar com a reclamação. Ele já começa a sintonizar ali com a reclamação, com a ingratidão. E ali no versículo 31, ele já entra ali no desespero, em querer definir tudo, em querer decidir tudo. E aí ele começa a clamar a Deus por justiça. Se me conduzir com falsidade, ou se meus pés se apressaram a enganar, Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa. Não tem hora que a gente fala assim, Deus, se eu atirei pedra na cruz, só pode, me mostre o que foi que eu fiz, mas faça a tua justiça. Só que por que ele está falando isso? Porque ele sabe que ele é um homem íntegro. Ele estava vivendo sua vida em retidão a Deus. Ele sabe que ele não fez nada de errado. Mas os seus amigos colocaram tanto essa verdade na cabeça dele que ele comprou, né? Que ele estava passando isso que ele estava passando porque ele tinha feito alguma coisa errada. E aí ele chegou para Deus falando, Deus, então, por favor, que seja feita a tua justiça, meu Deus. Eu sou uma pessoa íntegra. Eu sou uma pessoa que só faço bem. Por que eu estou passando por isso, meu Deus do céu? Quantas vezes a gente não faz isso, né? Ele já estava ali, só que esse clamor já estava sintonizado ali no desespero de Jó. Desespero vibra em 50 Hz. Desespero te leva à apatia. E a apatia faz com que você viva o desânimo de desistir das coisas. Ainda no capítulo 31 ele fala, se alguém me ouvisse, agora assino a minha defesa, que Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça a denúncia por escrito, eu bem que a levaria nos ombros e a usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos, como um príncipe, eu me aproximaria dele. É tipo, Deus, faça a sua justiça, que venha a justiça de Deus, né? No versículo 32, isso é tudo Jó, tá? É tudo Jó falando. Galera, a galera toda falou, né? E aí Jó foi lá se defender.
E ali no capítulo 31, perdão, no capítulo 31, ele fala, né? Fala isso, clama a Deus por justiça. E aí o capítulo termina com os seguintes dizeres de Jó: se a minha terra se queixar de mim e todos os seus sucos chorarem, se consumir os seus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimo aos seus ocupantes, que me venham espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas, em lugar de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Ou seja, Jó, ele estava ali, né? Literalmente clamando. Quem clama, pede. Quem reclama, pede 2 vezes. Tá? Pede 2 vezes aquilo que você está reclamando. E aí Jó estava ali clamando a Deus por justiça. Para que Deus fizesse a justiça, já que os seus amigos estavam dizendo que ele estava passando o que ele estava passando. Porque ele tinha pecado contra a honra de Deus. Feito alguma coisa que não devia. E aqui, meus queridos, atenção. Senhoras e senhores, aqui começa o ponto da virada dessa história, tá? Até aqui, até o final do capítulo 31, a gente só viu os amigos de Jó, três amigos de Jó, criticando Jó, que os 3 amigos era Bildade, Elifaz, Bildade, Elifaz e Zofar. Os 3 amigos de Jó, tá? Até o capítulo 31 era só eles criticando Jó e Jó se defendendo. Beleza? No capítulo 32 vai aparecer um novo amigo, que até agora ele não apareceu na história. Por que ele não apareceu na história? Porque ele estava quieto, caladinho, escutando tudo. Ele estava sendo praticamente uma testemunha ocular do que Jó estava passando, do que os amigos de Jó estavam dizendo para ele, da forma como Jó estava se defendendo. Ele estava vendo tudo, mas ele não falou nada. Eis aqui um dos primeiros princípios para você conseguir ajudar uma pessoa de maneira sábia. De maneira sábia. Saiba ouvir primeiro. Eliú aparece aqui, ó, o 4º amigo de Jó. 4º amigo de Jó. Ele vai nos ensinar como é que a gente tem que lidar com a pessoa no momento de luta, no momento de guerra. Capítulo 32. Então esses 3 homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraqueu, de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó. Presta atenção, ele não chegou se indignando. Ele se indignou com Jó porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os 3 amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó e mesmo assim o tinham condenado. Ou seja, os 3 amigos não encontraram nenhuma prova, eles não tinham nenhuma prova e eles estavam só supondo que Jó tinha pecado, que Jó tinha errado, que Jó estava sendo punido, que ali é porque ele era ímpio e papapá. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Mas, quando viu que os 3 não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Olha só, gente, o mais novo, o caçula, o menos experiente. Nem sempre a sabedoria está de posse dos mais velhos. E Eliú veio para mostrar exatamente isso. Às vezes a gente não quer escutar conselhos, sábias palavras, né, de quem é mais novo que nós, de quem tem uma idade menor do que a nossa, ou menos experiência. Isso em tudo, na vida, no trabalho. Mas às vezes, aquilo que precisa ser escutado, aquilo que precisa ser ouvido, ele está de posse daquela pessoa que é mais nova que você.
e mais nova que todos os outros conselheiros. Tá? Então Eliú, filho de Baraqueu de Bus, falou: eu sou jovem. Vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer-lhe o que eu sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. O sopro do Todo-Poderoso não são só os mais velhos, os sábios. Não são só os de idade que entendem o que é certo. Eliú está dando um show aqui de conexão com a fonte criadora. De todos os amigos de Jó, dos 4 amigos de Jó, Eliú, o mais novo, era o único que entendia que a sabedoria vem do Espírito. E que os 3 estavam julgando Jó pelo que eles viam. Em nenhum momento eles consultaram a Deus, se era para fazer isso. Ou em nenhum momento eles chamaram a Deus para orar. Lembram que eu falei? Pois bem. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que eu sei. Enquanto vocês estavam falando, esperei. Fiquei ouvindo os seus arrazoados, enquanto vocês estavam procurando palavras. Dei-lhes total atenção, mas nenhum de vocês demonstrou que Jó está errado. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos, porque o que era que eles faziam? Jó, você fez isso, foi você que você assuma, você tá passando por isso porque você pecou, nananã. E Jó falava: não, meu povo, eu sou íntegro, nananã. E eles não tinham argumento, eles só tinham lábia, tá? Eles só tinham lábia. Eliú continua: não digam, encontramos a sabedoria, que Deus o refute, não o homem. Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras, e não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Eita, pense não toma que Eliú deu. Eu não vou repetir as palavras de vocês, nem usar os mesmos argumentos que vocês estão falando para falar com Jó agora, não. Porque vejam, eles estão consternados e não têm mais o que dizer. As palavras lhe fugiram. Devo aguardar agora que estão calados e sem resposta? Também vou dar a minha opinião, também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras. Presta atenção aqui, ó. E dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como um vinho arrolhado, como odres novos prestes a romper. Tenho que falar, isso me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei, porque não sou bom de bajular. Se fosse, o meu Criador em breve me levaria. Olha o tamanho do discernimento que Eliú está tendo aqui agora. Primeiro, ele condenou Jó. Por que ele condenou Jó? Porque Jó estava ocupado em se justificar perante Deus e ficava ali, achando que Deus era inimigo, pedindo para Deus vir fazer justiça, clamando a Deus, querendo ir para o passado, né? Se lamuriando, tentando mostrar para os amigos que ele estava certo, e nenhum deles tinha um álibi, um argumento suficiente ao ponto de refutar todas as afirmações de Jó. E Eliú sabiamente fala: não me faltam palavras, porque dentro de mim o Espírito me impulsiona. Eliú diz: eu vou falar o que eu vou falar, não é eu que quero falar, é Deus quem quer se expressar através de mim. Ou seja, Eliú, ele sabia, ele tinha noção da conexão que ele tinha com a fonte criadora. E aí, de maneira imparcial, sem ficar bajulando um e defendendo o outro, ele disse que ia falar, né? Isso é discernimento, ok? E quando você está em conexão com a fonte criadora, você entende que a base de tudo é o Espírito. A base de tudo é Deus. A base de tudo é Deus quem vai te guiar. Não é você que vai falar as coisas. Não é você que vai produzir o conteúdo. É a inteligência infinita que vai te guiar. Deus que vai te conduzir. Capítulo 33. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras. Preste atenção em tudo que eu vou dizer. Estou prestes a abrir a boca. Minhas palavras estão na ponta da língua. Minhas palavras procedem de um coração íntegro. Meus lábios falam com sinceridade o que eu sei.
Ou seja, ele já falou que ele ia falar com base no Espírito de Deus, com base nas palavras de Deus. E no versículo 4 ele ainda reforça: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me então, se puder. Prepare-se para enfrentar-me. E aí a primeira pessoa que começa a ter empatia. Olha aqui, ó, sou igual a você. Diante de Deus, eu também fui feito do barro. Por isso não lhe devo inspirar temor. E a minha mão não há de ser pesada sobre você. Jó, não posso te julgar. Nós somos feitos do mesmo material. Nós viemos da mesma origem. Tá? Nós estamos tete a tete. É por isso, eu sempre falo, principalmente dentro da mentoria individual, que é onde a gente vai lá no lodo da vida da pessoa, lá no fundo do poço, a primeira coisa que eu falo antes de começar a primeira sessão, a partir de agora, nem você se julga, nem eu vou te julgar. A gente vai acessar informações. Eu sou igual a você. Se eu te julgar, eu estou me colocando no lugar de Deus. Tá? E vejam que Eliú, ele não vai julgar. Nem Jó, nenhum, nem outro. Ele vai confrontar com a verdade. Que é diferente. Tá? Então, Eliú, como eu falei, Eliú, ele está mostrando como se deve ajudar pessoas em meio à luta. Primeira coisa, saiba ouvi-la. Segunda coisa, entenda que a base da orientação que você vai dar, ela é espiritual e ela vem de Deus. Terceiro, antes de falar, tenha empatia. Tá? Tenha empatia. Versículo 8. O quarto é você reconhecer a grandeza de Deus, que ele vai fazer daqui a pouco, tá? Mas você disse ao meu alcance, e eu ouvi bem as palavras: estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade. Isso aqui é Eliú replicando as palavras que Jó disse, tá? Ele me considera seu inimigo, ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu lhe digo, Jó, que você não está certo. Enquanto Deus é maior do que o homem, por que você se queixa a ele do que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Escreve aqui, ó, Deus sempre fala, de um jeito ou de outro, mesmo que o homem não perceba. Em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre uns homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir os homens de suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor com seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma a sua refeição preferida. Já não se vê sua carne e seus ossos, que não se viam agora aparecem. Sua alma aproxima-se da cova e sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, ele está falando aqui, né? Jó, Deus sempre fala com a gente, tá? Deus sempre fala com a gente. De um jeito ou de outro, você dormindo, acordar, Deus sempre fala. Mas beleza. Você tá aí, né? Quase partindo. E olha o que ele diz. Havendo, porém, um anjo ao seu lado como mediador dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável a dizer, poupa-o, ele descer a cova, encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando-se a ser como a de criança. Ele se rejuvenesce. Ele ora a Deus e recebe o seu favor. Vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restitui a condição de um justo. Resumindo, Eliú fala para Jó, Jó, você falou que Deus estava sendo teu inimigo, que Deus não estava te escutando, que Deus não estava fazendo justiça. Isso não é verdade. Tá? Deus sempre fala, de um jeito ou de outro. E mesmo que
Mesmo que o homem esteja no momento, vivendo um momento assim, igual você está vivendo, que já não tem mais nem carne nos ossos, está quase beirando a cova, tem um anjo perto de você que, se orar a Deus, ele vai lhe restituir a condição de justo. Jó, vamos orar? É o que ele está dizendo. Vamos orar. Está convidando, olha só, no 33º capítulo, o mais jovem, o mais sensato, pela primeira vez, está chamando Jó para orar a Deus. Capítulo 34. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, pois Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um dos seus passos. Então, Jó, para de ficar achando que Deus está querendo mal para você. E ali, ó, capítulo 34, capítulo 35, em nenhum momento, no capítulo 34, ele está mostrando para Jó que Deus é justo. No capítulo 35, Jó, aliás, ele o continua, mas em nenhum momento ele faz suposições. Ele o abre a boca para falar da grandeza de Deus. Ele o abre a boca para falar que Deus é grande, que Deus está com Jó, que apesar de tudo, se Deus que Jó abrir a boca para falar com Deus, Deus vai atendê-lo e Deus vai restituir a condição dele. Em nenhum momento ele julga Jó. Tá? Ou ele vai atrás de saber o quê? Ou faz perguntas de caráter duvidoso para saber da vida de Jó? Não, ele só fala afirmações relacionadas ao poder de Deus. Ele só fala do poder de Deus. E ali no capítulo 35, ele fala que a justiça de Deus ela é maior do que tudo. Tá? E ele dá uma cartada assim, Jó. Ele dá um tabefe espiritual em Jó, que ele fala assim: aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem. O Todo-Poderoso não lhes dá atenção, pois muito menos escutará quando você disser que não o vê, que a sua causa está diante dele e que você tem que esperar por ele. Mais que isso, que a sua ira jamais castiga e que ele não dá a mínima atenção à iniquidade. Assim é que Jó abre a sua boca para dizer palavras vãs. Em sua ignorância, ele multiplica palavras. Resumindo, Deus não escuta as palavras de quem não tem fé. Tá? Deus não escuta as palavras de quem não tem fé. Toda vez que você fica, ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu atirei pedra na cruz, só pode, por que que está... Deus não está te ouvindo. Deus não está te ouvindo. Tá? Como assim? Ué, tá na Bíblia. E lá em Hebreus, lembram o que é fé? Vocês lembram a definição de fé? E de que a fé agrada a Deus? Toda vez que você se lamuria, toda vez que você fica olhando para a grama do vizinho e fica achando, ixi Maria, onde está Deus? Onde está Deus que não vem me punir aqui a minha vida justa e a vida daquela pessoa ali ele deixa... Onde é que Deus está? Então, toda vez que você reclamar, toda vez que você reclamar, toda vez que você se lamuriar, toda vez que você achar que você é o último dos moicanos, que não está sendo injustiçado, que, ó céus, Deus não vai te ouvir. Deus só escuta quem tem fé. Disse mais, Eliú. Disse mais, Eliú, tá? Peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo, e lhe mostrarei que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Vem de longe o meu conhecimento, atribuirei justiça ao meu Criador. Olha a conexão olha a conexão da fonte criadora. Olha a conexão desse homem com a fonte criadora. Não tenha dúvida, as minhas palavras não são falsas. Quem está com você é a perfeição no conhecimento. Deus é poderoso, mas não despreza os homens. Ele é
presta atenção nisso aqui, gente. Eu até me arrepio, ó. Ele é poderoso e firme em seu propósito. Se Deus começa uma coisa, ele vai até o final. Ele não para no meio. Mesmo que te doa. Mas ele não para no meio. Ele é firme em seu propósito. Tá? Deus é firme em seu propósito. Não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. Não tira os seus olhos do justo. Ele coloca nos tronos com os reis e os exalta para sempre. Mas, se os homens forem acorrentados, presos firmemente com as cordas da aflição, ele lhes dirá o que fizeram, que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. E aqui, meus amores, vem a resposta para aquelas pessoas que perguntam: Ah, Suene, esse negócio de que só prospera quem está em conexão com a fonte criadora, isso aí é balela, isso aí é coisa para você vender o Manifest Money. É? Jura? Capítulo 36 do livro de Jó, versículo 11. Se lhe obedecerem e servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhes restam. Mas se não obedecerem, perecerão à espada e morrerão na ignorância. Conhecimento liberta, meu amor. Uma das bases do Manifest Money está em Jó, capítulo 36, versículo 11. Porque dentro do Manifest Money, a coisa que eu mais bato na tecla, quem tá lá dentro sabe, a coisa que eu mais bato na tecla é que quem tá lá dentro tem que se aprumar com Deus, sim. Tá fazendo coisa errada? Se ajeite. Tá fazendo o que não deve? Se arrume. Tá enganando as pessoas? Não vai ficar rico desse jeito, não. Tá sendo sustentado pelos pais? Pois se ajeite. Vá pra dentro dos conhecimentos do que é orientado segundo a luz da Bíblia. Para você conseguir obedecer e servir a Deus. E assim você prosperar até o fim dos seus dias. Com amor. Tá? E aí Eliú continua. Só falando da grandeza de Deus para Jó. Ainda no capítulo 36 e 37, né? Ali no capítulo 36, versículo 26. Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Ele está dizendo para Jó, para de ficar querendo entender, porque Jó e os outros, né? Para de ficar entendendo os porquês. Só ore a Deus, fale com Deus, clame a Deus, chame a Deus, que Ele vai te ouvir. Ele é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Tá? E aí, Eliú, ele tá literalmente mostrando como que a gente aconselha uma pessoa numa hora dessa. O verdadeiro conselho, gente, não é o que os 3 amigos estavam dando ali, não. Ah, isso aqui é pecado. Às vezes você tá todo quebrado, arrebentadíssimo. E você vai pedir um conselho para uma figura espiritual, tipo, que tem conhecimento espiritual, a quem poderia lhe orientar. E é só chumbo, tiro, porrada e bomba. Ah, isso aqui você deve ter feito alguma coisa errada. Isso aqui é pecado. Isso aqui é karma. Isso aqui não sei o quê. Isso aqui é porque lá na 5ª dobra da 10ª geração, seu tataravô matou não sei quem lá das quantas e você vai pagar. Aí você volta pra casa com mais culpa, com mais desânimo, com mais desesperança do que, meu Deus. E Eliú tá mostrando como é que se aconselha uma pessoa. Primeiro, você escuta. Segundo, você se baseia no Espírito de Deus. Terceiro, você tem empatia. No quarto, você chama para orar. Não procure entender o porquê. Não procure entender a causa. Vai orar. Vai falar com Deus. Tá? Vai falar com Deus. Ó, o Arthur falando aqui. O que mais acontece? O julgamento tá na ponta da língua ao invés de acolhimento. Exatamente, Arthur. É bem por aí. É bem por aí.
E infelizmente na sociedade que a gente tá vivendo uma sociedade cada vez mais de colocar dedo, de apontar o dedo do que qualquer outra coisa. A nossa sociedade, a gente está se desvirtuando na velocidade da luz. É por isso que os problemas financeiros do mundo vêm aumentando, meus amores. É por isso. É por isso também que eu fico batendo na tecla, galera. Vamos se reconectar, vamos se juntar, vamos montar nossa egrégora, vamos. Entendeu? Então, ali no capítulo, continuando as falas de Eliú para Jó, né? Eliú fala ali no capítulo 37. Escute isso, Jó. Pare e reflita nas maravilhas de Deus. Acaso você sabe como Deus comanda as nuvens e faz brilhar os seus relâmpagos? Ou seja, você sabe como é que Deus faz as coisas sobrenaturais dele? Né? E aí, ele fala mais um pouquinho e ele diz que Deus, a soberania de Deus, a majestade de Deus, ela é tão grande, ela é fora de nosso alcance. Fora de nosso alcance está Todo-Poderoso. Mas em sua justiça e retidão não oprime a ninguém. Por isso os homens o temem. Não dá ele atenção a todos os sábios de coração? Gente, em nenhum momento, Eliú falou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eliú falou 6 capítulos seguidos. Em nenhum momento ele acusou Jó de nada. Ele foi falar: ei, Jó, vamos procurar aqui, vamos fazer uma reflexão para ver o que aconteceu aí na sua vida, nananã. Em nenhum momento ele foi atrás de porquê. De tentar entender o porquê que Jó estava daquele jeito, ou a causa, né? Ou o que tinha por trás de obscuro na vida de Jó. Julgando Jó, condenando Jó, pelo contrário. Ele só falou da soberania de Deus. E aí, meus queridos, vem o grande finale. Depois que Eliú disse, no 38º capítulo, Deus vai falar. Agora, presta atenção. Presta atenção nessa sacada, porque se você entender isso, meu amor, você vai conseguir vencer qualquer luta na tua vida. Jó começou a passar por coisa. E ele foi atrás de quem? Ele foi falar com quem? Ele foi falar com Deus ou com os amigos? Foi falar com os amigos. O que os amigos dele falaram para ele? Julgamento, não acolhimento, né? Culpa, combatendo Jó, atacando Jó, tudo quanto era forma. E Jó lá só se defendendo. O que era que Jó fazia? Se defendia. Se defendia. Os amigos falavam, ele se defendia. Os amigos falavam. E assim ficou. Até que, por último, Jó se justifica. E ele já cansado de ouvir aquela. Não estava cansado. Vocês não estavam se cansando, não, de tanta reclamação. Disco riscado. Disco riscado. Vocês não estavam, não, se reclamando. Aliás, se sentindo assim, meio coisado. Aí Eliú pega e pera. Quem vai falar agora sou eu. E Eliú fala de Deus. Somente depois que Eliú fala da presença, da grandiosidade de Deus, Deus aparece para falar. Presta atenção aqui, que quando você está passando por uma coisa, você tem necessidade de falar com pessoas e ouvir de pessoas palavras de conforto, mas o conforto verdadeiro está em Deus, não está nas pessoas. E enquanto você estiver buscando o teu conforto nas pessoas, Deus não vai falar. Ele vai só ficar observando. Ele só fala quando a presença dele é notada. Na história de Jó, graças a Eliú ter trazido a grandiosidade de Deus, a presença dele foi notada. E por a presença dele ter sido notada, ele veio falar. Vocês estão entendendo? Isso aqui, gente, é chave de libertação, tá? Chave de libertação. E vocês vão ver que depois que Deus fala, tudo se resolve. Tudo se resolve. Quanto tempo Jó não perdeu
tentando se justificar com os amigos, triste porque os amigos estavam falando aquelas coisas, né? Decepcionado, sentindo dor, sofrendo ali, ó, buscando ajuda naquilo que estava limitado, ao invés de buscar ajuda em Deus, que é ilimitado, que tem sabedoria ilimitada. Caiu moedinha? Quero saber se caiu moedinha. Só caiu no Mateus moedinha? Tem que cair moedinha em todo mundo. Então, presta atenção aqui, ó. Exatamente, Denis, por isso precisamos nos manter próximos a Deus. É por isso que eu vivo batendo na tecla que você precisa estar em conexão com Deus. Você precisa estar numa egrégora de pessoas que realmente te conectam à fonte criadora. Porque nós iremos passar por lutas. Todos nós. É uma lei universal que existe, a lei do ritmo. Tem hora que você está em cima, tem hora que você está embaixo. E se você passa, e se no momento da luta você está mal acompanhado, meu amor, que nem Jó, ferrou tudo, tá? Mas vamos prestar atenção aqui, o que Deus vai falar para Jó quando ele aparece. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Olha só. Deus respondeu a Jó do meio da tempestade. Ele não apareceu em cima de uma nuvem com anjinhos tocando harpa. Ele veio em formato de tempestade. A gente sabe que quando Deus se manifesta em tempestade é porque ele está bravo. Presta atenção aqui. Agora, olha a cena. Jó lá perdeu tudo, né? Perdeu tudo. Estava em frangalhos. Além de todas as feridas, já estava magro, quase beirando a cova. Deus veio irado, em formato de tempestade. Do meio da tempestade, Deus disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhes perguntas e você vai ter que me responder. É tipo assim, ó. Deus chegou assim: ei, Jó, você tá pensando o quê? Que fica aí colocando um monte de dúvida em cima das minhas palavras sem ter um mínimo de fundamento. Se ajeite, levanta, se ajeita. Eu vou falar com você agora, eu vou te fazer perguntas e você vai ter que responder. Bora, se ajeita aí. Levanta, ajeita a coluna e começa a me escutar. Você vai ter que me responder agora. E aí Deus começa. E aí a gente acha, né, que Deus ia chegar. Ai, Jozinho, lindinho, bonitinho, você tá sofrendo. Oh, meu Deus do céu, cuti-cuti. Fica assim, não, bebê. Não. Mas por que Deus chegou assim? Porque Jó tá ali há 37 capítulos, duvidando de Deus, blasfemando contra Deus, achando que Deus era inimigo dele. Só Deus, cadê você? Deus, olha o meu sofrimento. Deus, me ajuda. Deus. Aí Deus tipo olha assim: ô cara de ovo, eu te escolhi como meu filho predileto, que você tinha mó fé aí pra fazer teste com o diabo, e você fica perguntando onde é que eu tô? Ah, vai catar coquinho. Por isso que Deus chegou assim, tá? E aí Deus começa: ô Jó, onde era que você tava quando lancei os alicerces na terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões da criação do céu e da terra? Talvez você saiba, né? Porque você fica dizendo aí que eu sou teu inimigo, que eu não faço justiça, que eu não existo. E quem foi que estendeu sobre ela a linha de medir? Quem? Ai, me fala. Se ajeita, homem. Tu não estava até agora reclamando, perguntando onde era que eu estava, dizendo que eu era teu inimigo? Bora, me diz. E os seus fundamentos, sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Quem? Quem represou o mar pondo-lhe portas quando ele rompeu do ventre materno? Quem? E aí Deus vai falando, Deus vai perguntando. Por que Deus começa com essas perguntas? Porque Deus
quer, Deus está querendo dizer assim para Jó. Jó, eu sou o criador, criatura. Eu criei o céu e a terra. Eu criei tudo. Tu acha que eu perdi o controle da tua vida? Tu acha que eu perdi o controle da tua história? Da onde que você acha que eu sou teu inimigo? Da onde você acha que eu não tenho justiça? Da onde você acha que eu passo a mão na cabeça dos ímpios? Se você que é uma pessoa íntegra, eu tô falando desse jeito com você? E Deus vai mostrando o poder que ele tem e o que ele é capaz de fazer nas perguntas que ele faz para Jó. E fica ali, ó, capítulo 38, só pergunta, e Jó assim, ó. Eu tenho a impressão que Deus ficou pá, perguntando e Jó. E ele vai, ó, ele vai fazendo várias perguntas. Capítulo 39 continua as perguntas. Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Você está atento quando a corça tem o seu filhote? Acaso você conta os meses para ela darem as luzes? E Deus, ó, fica só em perguntas, só perguntando. E aí, gente, tem um grande detalhe importante que eu quero mostrar aqui para vocês. A gente acha, né? Tem muita gente que fala assim, ai, Deus é amor, Deus quer que você seja feliz e tal, nananã. O diabo também. Toma cuidado. Porque às vezes a gente acha que Deus está no conforto, né? Deus está só no acolhimento. Ai, eu fui falar com a Suene, ela me deu um SSA, eu fiquei chorando. Meu amor, eu quero que você seja feliz. Eu quero que você tenha resultados. Às vezes a gente acha que Deus se manifesta no conforto, mas ele está se manifestando aqui com severidade, mostrando a grandeza dele. Mas, Suene, como assim? Por que isso foi necessário? Porque Jó decidiu lá no início sintonizar com a reclamação. Tá? Então, não é em todo mundo que eu dou SSA. Não é. Mas eu sempre confronto a pessoa com a verdade. Tá? O acolhimento, a empatia é necessária? É necessária. Mas a verdade, ela precisa ser dita. Tá? E a zona de conforto é o lugar onde habita o diabo. A merda é o lugar mais quentinho e gostoso para você ficar, meu amor. E para sair da merda, você vai ter que passar frio. Às vezes fome. Às vezes perder os amigos que você não tem coragem de se separar, mas se você sofrer qualquer lutinha, vão ser igual os amigos de Jó. E aí? O que você quer? Você quer ser feliz de verdade? Ou você quer se iludir com com momentos de alegria? Você quem decide, tá? E Deus, ele tá vindo aqui sem a menor pena de Jó. Mostrando, mas o que Deus está fazendo? Presta bem atenção, Deus não está julgando Jó. Ele está confrontando Jó com a verdade. Por quê? Porque ele abriu a boca para dizer que ele era justo. Mas ao mesmo tempo que ele abriu a boca para dizer que ele era justo, ele ficava perguntando, cadê Deus? Por que Deus estava sendo inimigo dele? Por que Deus estava condenando ele, perseguindo ele, esquecido dele? Se vocês lerem o livro de Jó, vai dar até cansaço. Para vocês verem o tanto de lamúria que esse homem fazia. Tá? Capítulo 40. Disse ainda o Senhor a Jó, aquele que contende com o Todo-Poderoso. Porque Deus disse para ele, né? Se ajeita que eu vou perguntar um monte de coisa para você, você vai ter que responder. E aí ele finaliza ali, ó. Aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus, então, aquele que o acusa. Então Jó respondeu. Eu acho que Jó estava assim, ó. Não posso. Sou indigno. Como posso responder? Acho que Jó não levantou nem a cabeça. Como posso? Cadê? Sou indigno. Como posso responder-te? Ponho a mão sobre minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada.
Depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade. Bora, Jó. Se ajeita de novo aí. Eu vou te fazer mais perguntas. Ajeita a coluna, eu vou te fazer mais perguntas. E você agora vai ter que responder, porque agora tem a ver com a minha justiça. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Aí, Deus dá um exemplo que muita gente fala assim, nada a ver isso aqui. Mas eu vou dizer para vocês o que Deus está querendo mostrar para Jó. Jó, veja o hipopótamo que criei quando criei você e que come capim como boi. Que força ele tem em seus lombos. Que poder nos músculos do seu ventre. Sua cauda balança como cedro. Os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze, seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, seu Criador pode chegar a ele com sua espada. Os montes lhe oferecem tudo o que produzem e todos os animais selvagens brincam por perto. Sob os lotos se deita, oculta entre os juncos do brejo. Os lotos o escondem à sua sombra. Os salgueiros junto ao regato o cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala. Mesmo que o Jordão encrespe as ondas, contra a sua boca ele se mantém calmo. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos ou prendê-lo em armadilhas e encará-lo pelo nariz? Não sei por que Deus usou um exemplo do hipopótamo. Mas a gente sabe que o hipopótamo, ele é grande, né? Forte, parrudo. E o que Deus está querendo mostrar aqui? Deus está querendo mostrar para Jó que ele tem o controle de absolutamente tudo. É ele quem transforma o capim em músculo. É ele quem transforma o capim em força. É ele quem criou o hipopótamo e todos os mecanismos que estão dentro do hipopótamo assim. E o hipopótamo foi criado também no momento que Jó, homem, ser humano, foi criado. E ele está querendo dizer aqui, meu filho, você acha que o que está nos bastidores daquilo que você não vê, quem faz sou eu. Esse é o segredo do sobrenatural. Só que o sobrenatural, você só consegue enxergar o sobrenatural se você acredita no sobrenatural. Porque do contrário, o hipopótamo vai ser apenas mais um animal. Mas se você observar todos os mecanismos ocultos, invisíveis a olho nu, invisíveis neste plano, que estão inseridos para manter um hipopótamo vivo do tamanho que ele é, com a força que ele tem, é sobrenatural. Mas repito, você só consegue enxergar o sobrenatural se você decide ver o sobrenatural. Porque você pode se conformar com, mas isso aí é natural, Deus. E aí? Tá? No capítulo 41, Deus continua falando com Jó. E aí a gente vai finalizar, gente. A live foi maiorzinha hoje porque tínhamos que finalizar a história de Jó. Capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Olha o que a luta que a gente trava faz com a gente. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Até então, Jó tinha apenas escutado falar de Deus. Mas depois da luta, Jó viu Deus. Jó viu Deus, reconheceu que Deus existe, sentiu Deus. É isso o que as lutas fazem com que a gente alcance. Toda luta, gente, o final da luta que você trava, o final do sofrimento, o final do problema, ele vai fazer você enxergar Deus. Ele vai fazer você ver, talvez pela primeira vez, aquilo que você só ouviu falar. Esse é o final, tá?
Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz e Temã: estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não lhes oferecerei, e não lhes farei o que vocês merecem. Eu aceitarei a oração dele e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Falar mal do Criador. Ó, falar mal do Criador é loucura, hein? Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Jó orou por eles, ou seja, é mais ou menos assim, Jó orou em intercessão por eles como pedido de perdão, como também Jó orou perdoando eles, tá? Presta atenção aqui no que acontece depois que Jó perdoou seus amigos. Depois que Jó orou pelos seus amigos, ou seja, depois que ele perdoou, é por isso que para você ir para o próximo nível, você também precisa perdoar as pessoas, não pode guardar rancor. O Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda o de Késia e a terceira o de Quererrapuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os seus descendentes até a 4ª geração. E então morreu em idade muito avançada. Meu amor, a luta que você está travando hoje, quando essa luta finalizar, você vai ganhar o dobro daquilo que você perdeu. Tá? A história de Jó é uma história de restituição. E ele mostra que o nosso estado final vai ser muito melhor. Muito melhor do que o nosso estado inicial. Não sei qual é a luta que você está travando aí, mas a partir do dia de hoje, deixa o passado para trás. Para de ficar se lamuriando pelo que você perdeu, porque o Deus que te tirou aquilo pode te dar isso em dobro, desde que você aceite viver essa luta, desde que você reconheça a grandeza dele, reconheça a justiça dele, reconheça a soberania dele, sobretudo que ele é criador. Deus é criador. Quem cria as coisas é Deus. Seja lá o que foi que você perdeu, se você perdeu, Deus pode te dar em dobro. Então larga o passado. Para de ficar olhando para, eu perdi isso, era tão bom, não sei o quê. Olha para o que Deus quer que você entenda. Clame a Deus, busque a Deus, ore a Deus, sem duvidar da soberania dele, do poder de criador que ele tem e da sua justiça. E Deus vai fazer com você da mesma forma como ele fez com Jó. Ele vai te restituir e vai tornar você novamente próspero e te dar em dobro tudo que você perdeu. Você só precisa decidir, tá bom? Finalizamos o livro de Jó a pedidos dos meus seguidores e amanhã a gente começa o livro de Isaías. Na verdade, começa o livro de Isaías não, eu vou falar sobre o profeta Isaías amanhã e sábado, tá bom? Beijo bem grande, meus queridos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.